Na Sim. próxima semana já é a nossa prova? Rapaz, você fez uma pergunta interessante. Eu não estou com o calendário aqui. Alguém está com o calendário aberto aí? Que eu acho que é Na dia próxima 4. semana. Semana que vem a nossa prova. É A semana que vem. V1. Oi? Isso. É semana que vem a nossa prova. Ah, que ótimo. Tá. Nós vamos fazer alguma revisão, alguma coisa do tipo, não? Não, nós temos hoje mais um assunto, né, para a gente discutir, que é o papel do psicólogo mediante o viver e o morrer no hospital, né? Mas é interessante, vocês acredito que já tenham feito alguma leitura daqueles artigos que eu sempre coloco aí para Sim. vocês, né? Olhando os slides, a aula, sempre lembrando aí para todo mundo que nós estamos falando aqui, não confundir psicologia hospitalar com psicologia da saúde. A psicologia hospitalar é uma abordagem tipicamente brasileira, né? Então, o nome da disciplina é psicologia hospitalar, é disso que nós estamos falando. E aí nós fizemos esse percurso aí desde a história da psicologia, passando por esses diversos temas. E é interessante que vocês façam essa releitura desses textos. Eu não sei se alguém gostaria se tem alguma dúvida que gostaria de trazer para cá hoje, no início da nossa aula, né? Alguma coisa que não tenha ficado muito claro, mas o importante é ter uma noção aí, desde o surgimento da psicologia hospitalar, né? Que é a nossa o Bem Brasil, né, típico aqui da estrutura brasileira, né, e vindo caminhando por esses temas aí, todos que nós discorremos ao longo dessas 7 semanas. Tá ok? Perfeito. Oi? Não, perfeito. Eu só queria prever até a aula 7, então vai ser a prova. A prova é até a aula 7, até o conteúdo de hoje. Tá, baseado. A gente pode se basear basicamente para poder fazer uma revisão nos textos. Sim, sim. Eu acho que é interessante trabalhar com essa perspectiva aí. Tá bom? Para a aula de hoje também eu estou sugerindo aí 2 textos, 2 artigos, né? Que eles, creio, vão ajudar bastante vocês aí a entender esse processo. Estou colocando aqui os 2 artigos que eu acho que explicitam bem a nossa questão de hoje. Lembrando, pessoal, que a lista deve estar chegando aí, né? Eu acho que ainda não apareceu para vocês, né? Não sei se já apareceu. Acho que sim. Boa noite, professor. Já. Apareceu. Já apareceu, né? Que ótimo. Então, todo mundo aí, não se esqueça de colocar o nome completo e o número da matrícula e enviar para mim na lista, por favor. Tá? E aí o primeiro texto, né, desses 3 autores, esses 2 autores, né, da Denise Combinato e do Marcos Queiroz, né, ele vem falando aí da morte, uma visão psicossocial. Por que a gente sempre está trabalhando nessa visão de uma perspectiva humana, né, que transcenda aquele modelo simplesmente biológico, né? Nós estamos sempre procurando discutir essa questão de uma concepção humana que ela incorpore o biológico, o psicológico e o social como constituinte desse ser humano. E o outro texto, né? Aspectos emocionais do luto e da morte em profissionais da equipe de saúde no contexto hospitalar. Então, eu creio que esses 2, no final da aula, eu coloco como referência mais textos para quem quiser aprofundar essa discussão sobre o luto, sobre o morrer e o viver, né? Sobre a morte e o morrer no contexto do hospital. Vocês podem, no último slide, nos 2 últimos slides,
tem mais, eu disponibilizei não, eu indiquei, não é, mais referências sobre este mesmo tema. E esses 2 artigos, acho que eles são básicos para que a gente possa ter uma noção do nosso tema de hoje. Tá? E nós começamos aí falando sobre essa questão da morte, que é sobre o olhar, sobre o viés de uma perspectiva biológica, puramente biológica, né? A morte é um fenômeno natural, né? Tudo que é vivo vai morrer, né? Isso parece ser um aspecto, uma visão um pouco simplista, mas sobre o aspecto puramente biológico é um fenômeno natural. No entanto, quando nós olhamos simbolicamente para essa morte, quando nós humanos temos essa capacidade de refletir sobre a morte, ela traz uma complexidade muito grande para nós todos. Não é? E o interessante perceber que essa concepção de morte ela varia historicamente nas diversas culturas. Eu tenho sempre trabalhado aqui com vocês essa concepção histórica, porque eu acho que ela é o pano de fundo para que a gente possa compreender melhor essa questão da psicologia hospitalar, e não só da psicologia hospitalar, mas creio eu que uma concepção da historicidade ela dá um norte para a gente. E aí nós vamos perceber na aula de hoje que esta visão da morte ela vai variar historicamente nas diversas culturas. Como nós falamos, por exemplo, na aula anterior, né, quando falamos sobre a loucura, né, falamos que a concepção da loucura ela teve uma variação em diversos contextos históricos. Né? Fizemos um aprofundamento, basicamente, da história da loucura a partir da obra do Michel Foucault, da modernidade. Todo mundo lembra aí o que é modernidade? Né? Modernidade é um período que começa do século XV em diante, né? E vimos que, principalmente, a partir de um elemento da modernidade, o Renascimento, a partir desta concepção do Renascimento, nós vamos ter uma outra concepção das pessoas portadoras de qualquer transtorno mental, né? Quando você tem aquela perspectiva de enclausuramento dessas pessoas portadoras de insanidade, se é que a gente pode generalizar esse termo. Mas estou falando isso só para mostrar o quanto a perspectiva histórica é importante para compreendermos os diversos fenômenos que nós precisamos analisar. E no quesito do luto, no quesito da morte, não é diferente. Né? Então, também aí, quando nós pensamos sobre a modernidade, como é que é a relação com a morte, com a modernidade? Nós vamos perceber que antes da modernidade, ou seja, na antiguidade grega e na Idade Média, nós tínhamos uma concepção com a morte diferente. Né? E a partir da modernidade, com esse momento da valorização da razão, que nós tanto discutimos aí em aulas anteriores, como que a modernidade, a partir da ciência moderna, a partir daquela visão do Descartes, do Galileu, do Copérnico, desses iniciadores da ciência moderna, como que a ciência moderna ela vai valorizar a razão. Né? E nessa valorização da razão, nessa tentativa de ampliação da razão, existe, ou existiu e ainda existe, uma busca de controle da morte. Né? E quando não se consegue controlar essa morte, aparece que nós temos uma sensação de fracasso diante do não controle sobre esses aspectos relativos à morte. E existe uma concepção também de negação da morte. A discussão da morte virou tabu na modernidade. É uma questão que talvez seja difícil discutir
né? Talvez seja difícil falar sobre a morte sem estar carregada de uma série de questões que ela vem trazendo para a gente. Ou seja, a morte ela aparece com uma série de mistérios, como desconhecido. E essa morte ela também vai trazer essa questão do luto. Não é? Ou seja, que fenômeno é esse carregado de mistérios? Que fenômeno é esse que abre as portas para uma estrutura desconhecida? Né? É este fenômeno que ele vai se projetar basicamente no hospital. E nós todos, toda a equipe do hospital vai estar diante dessa realidade. Né? E como trabalhar com essa realidade? Essa é uma questão que nós precisamos aprender a discutir. Não é? Sobre esses mistérios da morte, a gente está vendo aí que aqui nessa temporalidade, nessa cultura da modernidade, ela é ignorada, muitas vezes negada, ela gera angústia, né? Cercada de medos. Né? Quando nós pensamos na nossa própria morte, como é que isso ressoa dentro de mim? Né? É um fator gerador de ansiedade, ela causa temor. E uma outra questão também, que talvez seja geradora de todas elas, é uma ausência de controle sobre a morte. Né? É alguma coisa da qual nós não temos controle. Então, diante todos esses mistérios que rondam a morte, de todos esses mistérios que estão, de uma maneira ou de outra, articulada com a morte, né? Ela vem trazendo uma sensação de uma relação com o desconhecido, e isso causa uma série de sensações um tanto ou quanto diferentes na gente. Ou seja, a morte nos coloca diante de algo desconhecido. E como são essas reações diante da morte? Isso parece hoje que vira tabu. Eu não sei se vocês conseguem estabelecer um diálogo sobre a própria morte tranquilamente, mas parece que existe uma dificuldade de nós nos prepararmos para essa finitude. Tá? Então, ela está normalmente cercada por temor, por negação, e o morrer parece que tornar-se uma atitude solitária. Né? Ou seja, é diante desse fenômeno que nós vamos, enquanto psicólogos que vamos trabalhar no hospital, nos depararmos. Né? E essa é uma questão que parece que fica evidenciada, que nós, enquanto profissionais da área psi, não podemos deixar de lado, temos que enfrentar essa situação. E a morte, normalmente, ela vai gerar o quê? O luto. O que é esse luto? O luto é uma reação diante do falecer, uma reação diante do perder, é uma relação diante da ausência. Esse luto, que ele pode ter uma temporalidade diversa, ele pode se transformar num luto até patológico, mas vamos dizer assim, é um sentimento, né, que precisa ser elaborado, né, mas que nós não temos um controle sobre esse luto. Né? Então, são essas as temáticas, vem a ser este o norte que nós precisamos tentar dar um esclarecimento na aula de hoje. Quando nós falamos sobre a morte e o morrer, não é? Teve uma pesquisadora, que o nome dela está aí na tela, a Elizabeth Kubler-Ross, eu não tenho certeza se a pronúncia é essa mesmo, né? Ela é uma psiquiatra suíça que vai desenvolver suas pesquisas, acho que ela vai morar uma boa parte do tempo nos Estados Unidos,
e ela vai desenvolver uma série de seminários e publica, em 1969, um livro que virou referência quando se discute sobre a morte e sobre o morrer, né? Passei aqui. A Elizabeth ela vai entender que esse processo, ela vai fazer uma série de entrevistas no hospital, se não me engano, em Chicago, nos Estados Unidos, com pacientes terminais, né? E ela vai perceber que esse luto, né? Você, diante dessa finitude, se passa por diversas etapas, né? E que ela vai instituir aí essas diversas etapas na passagem do luto. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, ter acesso a esse livro, que é muito interessante, não é? E, como eu disse para vocês, ele é um referencial para se trabalhar com o luto, com a morte, com o morrer. Ela vai, nessas entrevistas, tá, identificando esses 5 etapas ou 5 estágios diante do luto. Primeiro, uma negação ou isolamento, não é? Que é, segundo a professora, a doutora, né, Elizabeth Kubler-Ross, um mecanismo de defesa. Não é? E ela vai dizer que, num segundo momento, veio uma sensação de raiva, de frustração. Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo está acontecendo? Então, seria um segundo momento do desenvolvimento do luto. Um terceiro momento veio a ser uma barganha, que ela chama de barganha, uma tentativa de criar uma outra realidade diferente daquela que o paciente está exposto. Numa outra etapa ainda, ela fala que entra uma situação de depressão, que é uma sensação de perder, não é? E, por último, a aceitação ou esclarecimento. Agora, desses 5 etapas, que parece ser extremamente interessante, quem puder ter acesso a esse texto, ele é muito, muito significativo. O que está aí do lado do slide, que é a persistência da esperança. Ou seja, nesses seminários que a Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu, ela percebeu que, apesar dessas variações do luto, quando o paciente terminal está diante do luto, ele sempre manteve a esperança, né, viva em cada uma das etapas do desenvolvimento. Então, isso é muito significativo para nós, enquanto psicólogos, que vamos acolher, porque essa é uma das grandes perspectivas da psicologia hospitalar, essa construção genuinamente brasileira, porque a gente viu lá fora, se tem o nome de quê? Não sei se alguém se lembra. Psicologia da saúde. Da saúde. E aqui no Brasil nós chamamos de quê? Psicologia hospitalar. Hospitalar. Obrigado. Então, quer dizer, nessa psicologia hospitalar, entre essas preocupações do psicólogo hospitalar, que vai trabalhar, vai aparecer em outro slide, aquilo que já apareceu em tantas outras aulas, com aquele tripé: paciente, equipe multiprofissional e familiares do paciente. Uma das grandes preocupações do psicólogo hospitalar, primeiro, acolhimento. É fundamental o acolhimento desse paciente que está passando por esse processo. E, acima de tudo, trabalhar com o quê? Com a humanização desse paciente. Né? Nós vamos ver mais na frente que, durante muito tempo, a modernidade, desde o surgimento da modernidade, do início aí da modernidade para cá, nós temos uma
uma concepção de ciência, uma concepção de conhecimento baseado que num paradigma, não sei se alguém se lembra dessa palavra, o que significa essa palavra, alguém se lembra? Paradigma, lembra alguma coisa para vocês? Modelo, né? Padrão, que o senhor falou. Exato, obrigado. Modelo, padrão. Qual é o paradigma da cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo. Qual é o paradigma da modernidade? Qual é o paradigma da ciência moderna? É um paradigma chamado quê? Positivista, mecanicista. Este paradigma da ciência moderna, esse paradigma hegemônico na modernidade, ele entende que a natureza, o próprio homem, a ciência, ela tem um papel de controlar a natureza, de dominar a natureza, não é? De dividir a natureza em partes. O René Descartes ele cria um método de análise, né? Já nós vimos aqui também o que é essa análise. O Descartes acreditava que eu poderia dividir o conhecimento em partes pequenas, estudar, isso é uma análise, estudar cada partezinha e depois juntar e ter uma concepção do todo, né? Então, em função disso, muitas vezes se utiliza esse modelo da ciência moderna numa concepção quase que de uma visão do humano como se fosse portador única e exclusivamente de um corpo que pode ser estudado, que pode ser controlado, que eu posso entender as doenças a partir dessa concepção basicamente de análise do corpo, e nós estamos vendo aqui alternativas a isso. Entre essas alternativas, nós destacamos o quê? Esta visão biopsicossocial, onde, além desta visão do corpo, nós temos que ter uma visão psicológica. Uma pessoa é muito mais do que um corpo, ela tem uma história, né, que faz parte da sua constituição, e também nós todos estamos envolvidos numa cultura, todos estamos envolvidos em um contexto social que vai interferir na nossa formação. Então, é interessante perceber que o psicólogo hospitalar, quando ele está diante do luto, esse estudo da Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, ele é muito significativo e ele traz uma perspectiva de trabalho com luto, do acolhimento do paciente em cada etapa deste luto que o paciente está vivendo. E, acima de tudo, identificar essa esperança que a doutora Elizabeth Kubler-Ross identifica em cada fase do luto, né? É interessante perceber que quando nós falamos sobre a questão do luto, ele faz parte de uma área de investigação científica chamada de tanatologia, né? A tanatologia ela analisa a morte e o morrer na espécie humana, que, como nós vimos, embora nós temos a morte ela seja a partir de um viés biológico puramente, ele é um fenômeno natural, mas como nós humanos temos uma perspectiva simbólica, a morte ela toma um viés de complexidade muito grande, né? Então, a tanatologia ela procura analisar a morte, o morrer, na espécie humana. E é interessante que o próprio nome, a gênese desse nome, Thanatos, não sei se alguém já leu sobre Thanatos, na mitologia grega, né? Nós vamos ver que essa discussão do Thanatos na mitologia grega ela aparece nas obras tanto de Homero quanto de Hesíodo. O Homero e o Hesíodo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma das obras do Homero e do Hesíodo, né? O Homero possivelmente teria vivido no século IX a.C., o Hesíodo
mais recente um pouco, provavelmente no século VIII a.C., e são considerados poetas porque tinha ali uma Professor, alguém tradição. levantou a mão aí. Não sei se o senhor consegue ver. Está Eu não estou vendo? conseguindo ver, não. Alguém levantou a mão? Desculpa, eu não estou. Por favor, quem gostaria de. Quem que não apareceu aqui para mim? Quem gostaria de falar? Oi, professor. Boa tarde. Boa noite, Alex. Tudo bem? Oi, tudo bem, Alex? E você? Diga lá, meu amigo. Tudo tranquilo. Eu só queria, professor, levantar um ponto Sim. que eu me atentou agora na fala do senhor sobre luto, sobre morte, enfim, sobre o nosso papel enquanto profissionais, né, atuando na área hospitalar, o nosso papel ao lidar com isso. A minha pergunta é a seguinte: eu não tenho conseguido acompanhar bem, mas qual tem sido o posicionamento do nosso conselho referente, aí não estou querendo entrar no mérito político, embora a gente já esteja próximo de um processo eleitoral, mas qual tem sido o posicionamento do nosso conselho referente aos posicionamentos que esse governo tem colocado, sobretudo nas questões aí da pandemia, da morte, da perda de quase 700 mil vidas no nosso país. O senhor falando, né, sobre isso tudo me fez um link aqui e eu decidi levantar a mão aí para fazer essa pergunta, se o senhor tem alguma informação sobre o posicionamento do nosso conselho acerca dessa questão política, né, que está aí às portas, né, no nosso país. Olha, Alex, eu não tenho nenhuma informação sobre a posição do Conselho, mas eu diria para você, né, e para todos vocês, que nós estamos sempre ressaltando isso, nós estamos diante da constituição de um espaço novo. Nós, como aprendemos desde o início das nossas aulas, a psicologia hospitalar ela é muito recente na própria história da psicologia. Não é? Você vê, o Hospital Geral existe há quanto tempo? A psicologia hospitalar ela se materializa a partir do século passado. Não é? Então, nós estamos diante de uma... Toda a discussão da psicologia ela é muito recente. A própria psicologia, como vocês sabem, é uma ciência recente, é uma ciência do século XIX. A sua aplicação dentro do universo hospitalar, mais recente ainda. Então, eu diria para você que nós estamos abrindo um campo. Não é? Nós estamos num processo de ganhar espaço dentro desse campo. E nesse processo, eu acho que as coisas, creio eu, que as coisas não estejam definidas, com contornos definidos, mas sim existe muito por fazer nesse processo. Tá? Então, essa é a visão que eu entendo aí do psicólogo diante do contexto hospitalar. E diante desta questão da morte, do morrer, diante dessa questão do luto, né, parece que abre aí um espaço para a discussão dos profissionais psi nesse momento. Né? Então, eu diria que nós estamos num processo de ocupação de espaço. Nós estamos num processo de que existem, com certeza, porosidades, e nós precisamos ocupar essas porosidades, mas sem, creio eu, nenhum contorno definido. Eu não sei se eu consegui te responder. Agora, sobre a posição, se o Conselho tem uma posição sobre isso aí, realmente eu não tenho essa informação. Tá bom? Ok, professor, obrigado. Nada. Então, quer dizer, são nesses pensadores, são nesses poetas gregos aí, Homero e depois o Hesíodo, que nós vamos ter uma primeira concepção de quê? Da morte. Então, eles vão trazer aí essa visão inicial da morte. E é interessante, por que eu trago essa discussão? Porque é uma visão muito diferente da nossa hoje. Né? O Homero vai vai estabelecer um valor psicológico para essa morte. Simbolicamente, ele vai entender essa morte a partir
de um viés talvez seja bem diferente do nosso. Então, na Ilíada, que é uma das obras do Homero, o Tânatos possui um irmão gêmeo que é Hípido, o sono. Então, segundo Homero, né, essa morte, né, ela chega com uma nuvem negra que envolve o homem e o retira da luz, o retira da vida, mas o retira suavemente da vida. Não é? Ou seja, não existe ali me parece, nessa visão homérica, não é? Uma visão do medo, do pavor da morte que nós temos hoje. Mas parece mais que nós temos aí a morte como um rito de passagem. Não é? Ou seja, e aí eu coloco aí entre aspas, né, porque é evidente que essas questões, essas frases aí não são minhas, a morte é uma porta, é a porta da vida, ou seja, a morte ela aparece aí como uma revelação, como uma introdução, não é? Uma iniciação. No entanto, todo esse processo ele se coloca suavemente, não é? Ele introduz aí, ele vai chamar de psique, a alma, numa outra realidade, num desconhecido. Então, interessante como que ele traz uma concepção bem diferente, talvez, pelo menos para mim me soa assim, de como nós vemos a morte na atualidade. Né? Então, lá na cultura, que não é na cultura clássica, isso é anterior à cultura clássica, né? A cultura clássica grega é em torno dos séculos 6 e 5, nós estamos falando antes da cultura clássica, né? Antes lá de que nós falamos de Sócrates, Platão e Aristóteles, o Homero viveu... Ô, professor. Oi, no século IX, bem antes. Diga lá, é Ítalo? Não, é o Hélio, né? Hélio. Diga lá, Hélio, por favor. Posso fazer uma colocação ou deixo para depois? Não, pode fazer, fica à vontade. Então, boa noite a todos. Baseado aí no relato, 2 pontos que eu queria colocar. Primeiro, enquanto atuação do nosso psicólogo, nós, enquanto psicólogo no hospital, né, que é um ambiente de saúde, mas também tem interferências lá que geralmente acontecem os lutos, a morte, né? Mas Sim. são 2 vertentes. Nós temos aquela que se dá através de um processo, né? Você tem a morte através de um processo. Você tem todas as fases de desenvolvimento e, ok, sabemos da finitude. Para uns não se trabalha bem, outros se trabalham. Mas tem a interrupção do processo, que também requer a nossa atuação, que aí não é só a morte como uma consequência natural da vida, mas é a interrupção, que vai um pouco com o amigo aí, deixa eu olhar bem aqui, o SRN aí, saudações, ele colocou que tem a ver com a interrupção, foi o que aconteceu na pandemia. Foi interrompido, é uma postura que se tem. E quando é um processo, mesmo que a gente não aceite, ou muitos não aceitam, é uma outra vertente. É só para pontuar que eu entendo que são 2 formas de olhar essa morte que a gente está falando. Sim, não, é extremamente pertinente o que você está falando, Hélio. Não é? E eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a construir essas múltiplas visões a partir desse fenômeno, ou seja como processo, ou seja como interrupção, né? Como você bem disse. Só para ilustrar essa fala minha aí, dessa outra concepção de morte, né? Eu trago essa outra concepção de morte, e Hesíodo, numa obra dele chamada Teogonia. Teogonia é uma obra que o Hesíodo vai explicar a origem dos deuses, a origem dos homens, a origem do cosmos, né? Então, ele fala aí que o Nix é a noite, ela é geradora de Thanatos, da morte. Quer dizer, eram explicações muito, como é que eu poderia dizer assim, antes da constituição do que nós chamamos de quê? De consciência. Né? Então, eles buscavam uma explicação para essa morte, para essa finitude, né? A partir de uma concepção, eu diria, bem
poética mesmo, uma concepção distinta daquela que nós trabalhamos na atualidade. E só para evidenciar essa diferença, eu tentei aí estruturar para vocês que, a partir da modernidade, com o desenvolvimento daquela ciência moderna, sempre lembrando, ciência moderna, essa ciência que surge a partir do início da modernidade, a partir da Constituição dos séculos XV, XVI e XVII, nós temos aí uma concepção a partir da revolução higienista. Essa palavra revolução significa alguma coisa para vocês? O que é revolução? Não sei se o Cid está com a mão levantada lá. Diga lá, Cid, por favor. Não, só é que o senhor estava falando sobre a história da morte, e tem um livro pequeno que eu comprei há pouco tempo, muito interessante, o autor é o Felipe Arias, que é um historiador. Sim, a história da morte, né? A história da morte no Ocidente. Quem tiver interesse, é muito bacana. Eu comecei a ler há pouco tempo. É uma dimensão de como vem se transformando o relato da morte, a nossa relação com a morte, desde lá da antiguidade até os dias de hoje, né? Um relato bem interessante que ele faz. Sim, Cid, muito obrigado. Um desses 2 artigos que eu coloquei para vocês, os autores citam o Felipe Arias, a história da morte do Ocidente, e ele traz, sim, uma contribuição muito significativa, né? Ele faz uma ênfase mais específica a partir da morte do Ocidente, a partir da Idade Média, né? Mas é interessante perceber que, voltando aqui à nossa discussão, essa palavra revolução, eu não sei se fica claro para vocês o que significa revolução, né? Porque, professor, às vezes... boa noite. Oi, Vitor. Oi, Então, Vitor, diga lá. Eu tinha falado aí, que estava falando aqui na minha anotação, conforme o senhor vai falando. A partir da ciência moderna surge, né, a partir dessa era da modernidade, a partir dessa revolução, o senhor pergunta sobre revolução. Sim. Aí vem à mente a questão da origem dessa questão de ciclo, de dar voltas, de virar, de girar, né, na revolução. E confirmando com o senhor a questão, aí entra a ideia do renascimento, né? Dessa volta, dessa necessidade do renascimento. Seria isso? Olha só, Vitor. A importância do renascimento aqui? O renascimento foi um marco, entre tantos outros, que caracteriza o surgimento da modernidade, né? Essa palavra, como nós vimos em aulas anteriores, renascimento é renascer de quê? O que é o renascimento? O renascimento ele surge no início da Era Moderna, no início, portanto, da modernidade. Se a gente vê aí, olha, a Antiguidade, Idade Média e Modernidade, o renascimento está entre os séculos XVI e XVII, né? É o renascimento de uma cultura que existia na Antiguidade clássica grego-romana, né? Qual era essa cultura que a modernidade, que a Era Moderna, ela vai buscar renascer? É uma valorização do homem, né? Tanto é que, junto com o Renascimento, tem um outro movimento também nesse mesmo período de início da modernidade, chamado humanismo, né? Então, o humanismo, que é o renascimento das artes, o renascimento, né, de toda aquela cultura grega que valorizava o homem, porque durante a Idade Média a valorização era no chamado teocentrismo, né? Deus como centro do processo. E a modernidade, o surgimento da ciência moderna, no bojo dessas transformações vem essa perspectiva do renascimento. Renascer uma cultura que existia antes da Idade Média, na Antiguidade. Então, o renascimento está ligado a isso. Agora, não deixa de ser uma revolução, porque a palavra revolução ela é sinônimo de transformação. Então, quando eu digo que existe um renascimento na era moderna, nós vimos que o Michel Foucault vai analisar a história da loucura a partir do Renascimento
e vai identificar que, a partir do Renascimento, não é? Os alienados vão ser o quê? Enclausurados, vão ser excluídos. Essa vai ser uma visão que nós vimos aí do Michel Foucault, que a partir do Renascimento, uma exclusão dos chamados, à época, alienados. Mas essa palavra revolução ela tem a ver com transformação. Mas, sem dúvida nenhuma, que o Renascimento é uma transformação, porque ela traz uma outra concepção de... uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de vida, em que resgata-se os valores humanos. Não é? Por quê? Porque a ciência moderna agora ela está tentando explicar matematicamente, racionalmente, como é que é a realidade, como é que é a natureza. A física vai ser, basicamente, o campo de ação que vai puxar esse carro da ciência moderna, tentando explicar esse cosmos. Tanto é que nós temos uma outra cosmovisão no início da Era Moderna, aquele geocentrismo, aquela visão de mundo, aquela cosmovisão que era clássica lá da antiguidade, ela é substituída por uma outra visão de mundo, chamada heliocêntrica. Não é? Ou seja, o homem está muito impressionado no início da Era Moderna com esse novo tipo de conhecimento que os homens estão desenvolvendo e que conseguia explicar a realidade. Então, era possível explicar matematicamente a realidade, tanto a realidade como o cosmos, como o próprio homem. A própria palavra cosmos vem de, vocês conhecem, cosmético vem de cosmo. Cosmético está ligado a quê? A beleza. Então, existe uma beleza na realidade, da natureza, e essa beleza ela pode ser explicada, ela pode ser ordenada. Daí todos aqueles pensadores do início da Era Moderna explicando a realidade como racionalmente. E isso encanta as pessoas desta visão racional de mundo. Daí o movimento cartesiano, iniciado pelo Descartes, como nós já vimos aqui em outras aulas, que se procura discutir e olhar a realidade de uma forma racional. E da mesma forma que se procura olhar a realidade racionalmente, a ciência moderna vai procurar olhar o homem racionalmente. A partir dessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos uma visão de que o homem tem um corpo. Esse corpo pode ser estudado racionalmente, e aí nós vamos ter um desenvolvimento da própria medicina muito grande desse período, porque é possível agora cortar esse corpo, estudar esse corpo, né? Anatomicamente, fisiologicamente, e aí se traz uma outra concepção desse corpo. E se percebe também que esse corpo, ele, após a morte, ele entra em estado de decomposição, e essa decomposição desses corpos, eles são algo que pode ser prejudicial ao quê? À própria saúde. Nossa, daí a revolução ou transformação higienista, ou seja, é possível higienizar esses espaços urbanos. É interessante perceber que na Antiguidade e na Idade Média, antes dessa revolução higienista, a convivência com a morte era muito mais intensa. Por quê? Na ausência dessa ciência, na Antiguidade e na Idade Média, a morte era uma realidade muito mais próxima das pessoas. Né? Era comum, por exemplo, na Idade Média, as pessoas serem sepultadas ou dentro das igrejas ou nos cemitérios em volta da igreja, que ficavam no centro da cidade. Né? Ou seja, a morte, existia um convívio com a morte. E a partir da modernidade, a partir dessa revolução higienista, que faz parte de todo esse processo do desenvolvimento da ciência moderna,
nós vamos ver que a morte ela vai se deslocar para quê? Para o hospital. Né? Então, o hospital vai ser um lugar de acolhimento das doenças, das patologias, inclusive da morte. Os perigos de contaminação daquele corpo após a morte, né? Eles começam a ser identificados, os cemitérios começam a ficar agora onde? Na periferia da cidade. Existe aí o quê? Um afastamento entre os vivos e os mortos. Olha que interessante como que começa a surgir aí uma perspectiva diferente de relacionamento com a morte. Como essa modernidade e essa revolução científica, com essa valorização da razão, valorização da ciência, com esse paradigma, né, que, como vocês sabem, padrão ou modelo positivista, mecanicista, né? Por que positivista e mecanicista? Mecanicista porque se achava que o mundo poderia ser explicado mecanicamente a partir das leis da física, a partir das leis da mecânica. As pessoas estavam muito impressionadas na Europa, no início dessa modernidade, eu acho que eu já falei isso aqui, com uma máquina que funcionava sozinha, era o relógio, você podia dar corda no relógio e ele funcionava sozinho. Alguns pensadores achavam, Descartes, sobretudo, que o corpo humano era como um autômato, era como um relógio que funcionava sozinho, né? Mas que esse corpo era animado por quê? Por uma psique. Mas essa psique tinha o quê? Uma origem divina. Você vê que o Descartes ainda tem um pezinho lá nessa concepção medieval, e nós estamos vivendo esse processo de transição que vai entrar, toda essa modernidade vai entrar em crise, vai entrar em xeque a partir de quê? A partir do final do século XX, com a chamada crise da modernidade, quando no século XX nós vamos ver vários movimentos que vão fazer o quê? Que vão colocar em xeque essa modernidade. Vários pensadores em diversos campos do saber vão começar a questionar aqueles valores da ciência moderna, aqueles valores que constituíram, vamos dizer assim, toda uma estrutura de pensamento da qual nós todos ainda somos herdeiros. Né? Então, é só no século XX, a gente vai ver isso daqui a pouco, que vai se questionar essa perspectiva da modernidade, muito embora no mundo acadêmico, como sempre eu realço aqui para vocês, não existe esta unanimidade no sentido de que existe uma crise da modernidade, de que existe uma pós-modernidade, de que existe uma modernidade tardia. Para alguns pensadores, existe uma continuidade da modernidade. E para uma outra sequência de pensadores, existe uma crise da modernidade. Mas, por enquanto, nós estamos entrando para explicar esta modernidade. Então, nós saímos daquela relação natural com a morte, típica da antiguidade e da Idade Média, para uma relação diferenciada com a morte, com o morrer, com a morte também sendo enclausurada numa estrutura chamada hospital, não é? Numa separação entre mortos e vivos, agora os cemitérios nas periferias da cidade. Então, começa a se ter uma visão diferenciada da morte, não mais uma relação natural com a morte aí. Mas isso, desculpa te interromper, Nada, fica professor, à vontade. mas isso também tem a ver com a peste bubônica, né, que assolou o mundo, né, quer dizer, não as Américas, mas a Europa e a Ásia, por muitos séculos, e na Revolução no Renascimento é que ela foi debelada, e aí tudo também muda em relação à morte, né? Olha, inclusive os mortos sendo enterrados para longe, eles entendem que os mortos ali, essa contaminação, ela realmente existiu, né? Sim, perfeito. Quer dizer, agora, isso é fruto do desenvolvimento da ciência moderna. Não é?
porque antes sequer se tinha conhecimento dessas perspectivas de transmissibilidade de uma determinada patologia, não é? Quer dizer, existe um processo contínuo aí que a gente vai estar tentando perpassar esse caminho. Mas a sua fala é procedente, porque começa a se ter uma relação diferenciada com a doença, uma relação diferenciada com a morte, uma relação diferenciada com esse saber sobre o corpo. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a morte, a partir dessa modernidade e como consequência dessa ciência moderna, né, nós temos uma distinção de uma proximidade da morte como um fenômeno que começa a ser isolado. E é este fenômeno isolado que é a morte, é esse fenômeno da morte que vai virar tabu e que vai tanto impregnar a concepção da modernidade e que nós vamos estar inseridos, de uma certa forma, dentro deles e que só recentemente começa a ser questionado. Eu trago aqui, só a nível de esclarecimento, alguns pesquisadores que trabalham com essa morte, com essa tanatologia. Então, só para evidenciar para vocês, o William Osler, um médico canadense que vai começar a publicar sobre essa questão da morte, o Feifel após a Segunda Guerra Mundial, a Elizabeth Clubhouse, como eu disse para vocês, no final dos anos 60, aí, não é? Quando ela vem discutindo aí a necessidade de externalização do sentimento do paciente, a compreensão são fundamentais, porque quem está ali não é só um corpo, não é um corpo doente, não é um paciente com determinada patologia, mas existe uma pessoa, existe um psiquismo ali, que isso aí não pode ser separado desse corpo, e que, lembrando a todos nós, que essa concepção de morte como tabu é uma coisa que muitas vezes nos faz silenciar diante da morte. E aí parece que a Elizabeth Clubhouse traz para a gente já um norte aí para nós psicólogos quando nos deparamos diante dessa situação, não é? Ou seja, a necessidade da escuta, a necessidade de poder evidenciar a externalização dessa pessoa que está passando por esse processo. Não é? É evidente que, como nós vamos receber isso aí? Isso é lógico, é óbvio, ele vai ter uma variação, uma variabilidade de acordo com cada um de nós. Né? De acordo com o que nós conhecemos sobre o assunto, de acordo até com a nossa formação enquanto pessoas, não é? Como nós lidamos com a nossa própria morte, mas a professora Elizabeth ela vem externar essa necessidade de ouvirmos, de escutar esse paciente que está entrando nesse processo dentro desse espaço que a gente vai trabalhar, que é o hospital. Né? No Brasil, eu trago aqui algumas pessoas que foram pioneiras do estudo da tanatologia, da morte, né? A Vilma Torres, a Maria Helena Pereira Franco e a Maria Júlia Kovacs, que são referências, se vocês pegarem vários artigos sobre a morte, sobre o morrer, essas autoras são citadas como referências sobre a discussão da morte no Brasil. E aí é importante que a gente comece a encontrar subsídios para que a gente possa trabalhar com esta discussão da morte, com essa discussão do luto no contexto hospitalar. Porque esse é o nosso espaço de trabalho para quem vai enveredar aí pela psicologia hospitalar. Então,
Quando nós chegamos dentro desse espaço, nós vamos encontrar o paciente, né? O próprio nome, paciente, né? já traduz muito o que é esse sujeito, né? Essa pessoa nesse local. Ele torna-se objeto, objeto, porque se despersonaliza. Durante outras aulas, nós falamos sobre esse processo que os pacientes normalmente vivem no hospital, que é esse processo de despersonalização. Então, é o paciente do leito tal, é o paciente da ala tal, é o paciente com a patologia tal. Isso, muitas vezes, se você despersonaliza aquele paciente, é esse paciente que está sujeito a todo momento a uma série de procedimentos que ele não define, né? Tem horários do hospital para tudo que não é definido por ele, ele fica alheio a essas decisões, né? Daí vir acrescentado ao sofrimento físico um sofrimento também emocional, e cabe aí, olha, nessas porosidades que parece que vamos encontrar o espaço aí da psicologia hospitalar, o espaço de uma necessidade de humanização desse paciente, de acolhimento desse paciente. Esse parece ser uma das figuras centrais, um dos objetivos centrais aí do psicólogo que vai trabalhar nesse espaço, não é? Como é possível amenizar o sofrimento dessas pessoas que, de uma hora para outra, estão expostos a uma realidade, muitas vezes, desconstrutora da pessoa, né? Como trabalhar com isso? Como criar esse espaço? E o trabalho não só com o paciente, mas o trabalho com a equipe multiprofissional, o trabalho com os familiares desse paciente. Existe aí, parece, um universo em construção. Como nós aprendemos em outras aulas, a psicologia hospitalar é típica do século passado, né? É muito recente. Né? Embora o Hospital Geral já exista desde o início aí da modernidade, mas a nossa chegada, ou seja, a chegada do psicólogo nesse espaço é muito recente. Então, nós temos aí diversos autores, no caso aqui do Brasil, o Valdemar Augusto, o Geramin, né, que vem abrindo portas, trazendo essa discussão no campo acadêmico, produzindo sobre essa realidade, e cabe aí um espaço bem definido de trabalho do psicólogo. Ou seja, quando o paciente está nesse encontro com a morte, o encontro com a finitude, qual é o nosso papel aí? Eu não sei se vocês já pensaram como seria, se vocês já pensaram sobre isso, se a gente deixa o tabu de lado, como é que eu encontro com a minha finitude? Como é que eu encontro com a minha morte? Eu não sei se alguém já teve face a face diante da morte. Como é que é a minha posição diante do fim? Qual é a minha posição diante do desconhecido? Não é? Como é que eu me sinto de... Oi, alguém falou aí? Diga, Ceci, né? Eu tive face a face com a morte. O meu pai morreu no hospital nos meus braços. Uhum. E aí, realmente, é muito difícil, né? Nesse momento, eu não estava estudando psicologia ainda, mas foi um assunto que eu trouxe muito para a terapia, e agora só parei um pouco por causa das provas, mas eu estou fazendo um curso de tanatologia para ter uma visão assim diferente, né, daquela que a gente tem como pessoa, para que a gente possa, né, corroborar, né, nesse contexto, né, com o paciente ou com os familiares, né. E eu senti naquele momento da morte do meu pai que tanto eu como as minhas irmãs, nós não tivemos assistência nenhuma. Então, quer dizer, eu vi o meu pai morrendo nos meus braços, eles tendo aqueles choques, né, passando por aqueles choques para tentar revivê-lo. Nós não fomos abordados por nada nem ninguém. Foi assim um desamparo total. E então a gente se sentiu muito
muito perturbada, né? Assim, marcou bastante. Eu acho que o trabalho hoje, a gente vendo, né, que isso já se passaram 5 anos e a gente está vendo esse movimento, né, do psicólogo hospitalar, então nos dá esperança, né, de que as pessoas, que tanto os pacientes como os familiares, né, eles têm um entendimento melhor do que acontece ali naquele momento. Eu vi uma diferença de 5 anos de lá para cá, entendeu? Lá atrás não tinha nada, pelo menos no lugar não, que eu morava, não tinha. Olha, Ceci, que interessante esse seu depoimento, não é? Porque ele corrobora, né? Ele confirma essa visão de porosidade que a gente tem dentro desse espaço que é o hospital, né? Quer dizer, o quanto você, enquanto familiar, né? Você e suas irmãs, enquanto familiares desse paciente, do pai de vocês, ficaram, vamos dizer assim, desassistidas, né? Num momento tão difícil, tão complicado, né? Que é esse momento do encontro com a morte de alguém tão próximo da gente. Né? Então, passa aí a evidenciar para a gente o quanto é importante ocupar esse espaço. Né? O quanto é importante tentarmos minimizar essa dor, minimizar esse sofrimento, acolher essas pessoas. Né? Não só o paciente que está diante de uma realidade que normalmente apavora, porque quando nós estamos diante da morte, né, normalmente, lógico que isso aí tem variabilidade de pessoas para pessoas, mas normalmente assusta, né, o primeiro encontro, né, quando você se vê diante dessa finitude, você tem um certo temor, um certo pavor, né? E as pessoas ligadas ao paciente, como isso é difícil. E talvez a gente pode pensar, ir mais além, Ceci e todo mundo, como é que esta equipe profissional trabalha com isso? Né? Como é que essas pessoas que estão lidando quase que diariamente com a morte de pacientes lidam com essa questão? Né? Quando nós pensamos que a atuação do psicólogo ela transcende a questão do paciente e a questão dos familiares do paciente, no quesito à morte, nós estamos identificando aí que eles são quase que abandonados ou não assistidos neste momento. O que dizer da relação com a equipe multiprofissional? Né? Como é que esses profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, toda uma equipe de pessoas que estão convivendo com essa... Oi, desculpa, quem está falando? Alguém chamou aí, por favor? Não? Então, devia ser o microfone aberto. Então, quer dizer, como que essa equipe multiprofissional ela se coloca diante disso? Parece, não sei, mas talvez exista um pacto do silêncio, isso vai aparecer em outro slide, diante do contato com a morte. Esse contato com a morte, isso me afeta. Né? Eu consigo falar sobre essa morte, eu consigo falar sobre esse conviver com a finitude do paciente, com a finitude tão perto de mim. Né? Ou seja, é um outro espaço que talvez nós, enquanto profissionais da área psi, precisamos ocupar nesse espaço que é o hospital. Como isso está constituído? Existem reuniões de equipe? Como é que são feitas essas reuniões? Existe espaço de fala para essas pessoas? Os enfermeiros, mais especificamente, estão em contato quase que direto, diariamente, o médico também, mas o enfermeiro está ali naquele cuidar cotidiano desses pacientes. Como é que é enfrentar perder o paciente, uma expressão que às vezes é comum, não é? Como lidar com isso? Mais uma vez,
é esse espaço de acolhimento, esse espaço de escuta, esse espaço de humanização que nós, enquanto profissionais da psicologia, precisamos aprender a trabalhar nesse espaço. Vejam quanto se alarga essa área de trabalho que estar aí, muitas vezes, por fazer. Estar aí diante de uma realidade que a gente começa a pensar sobre ela muito recentemente. Não é? Como é que é pensar sobre essa questão da finitude, da morte, neste momento? Tá? Dentro desse contexto hospitalar, e aí que a gente vai ficar até o final, quase que o final da aula, né? Como é que é o contato com esses pacientes em terminalidade de vida? Maria Luísa levantou a mão. Maria Luísa da Conceição Gomes, por favor, Maria Luísa, diga lá. Boa noite, professor. Boa noite, Maria. Eu sou do Rio, né? Eu coordeno uma escola especial, onde os alunos são deficientes múltiplos, né? Portadores de deficiências, porque eles têm várias. Então, na aula, né, que é a disciplina, né, psicologia hospitalar, mas a gente, na escola especial, a gente convive com esse luto, porque nós temos alunos múltiplos deficientes, né? E que a gente tem perdas. Ao longo do ano, a gente tem de 2 a 3, 4 casos, né? Que eles não resistiram e vieram a falecer. E eu sou professora, né? Essa coordenação, então a gente não é falado, né? Como o senhor colocou, é um silêncio e que a gente não tem uma educação para a morte, né? Ou educação para a vida. Assim, uma palavra bem fatal. Até uma colega está passando por uma situação bem ligada ao tema de hoje. Então, a gente fica assim, né, dentro da nossa área de atuação, a mim enquanto professor, né, que a gente não lida com isso, a gente não sabe. E num grupo de uma escola, que a gente perde 3, 4 alunos ao longo do ano, como a gente lida com isso? Aí a gente tampona, né, põe por debaixo da mesa e não discute, não fala, e vamos vendo isso esse ano que vem, e fica essa máquina, né? Então, assim, eu queria colocar nesse sentido. A gente vive isso em algumas profissões também, né? Em algumas áreas de atuação, que a gente possa estar desempenhando nossa função, né? Então, eu queria colocar isso. A gente não trabalha com isso e fica guardado. Quando vê uma foto, uma imagem, um projeto que aquele aluno tenha participado, como isso nos retorna, né? Somos afetados em diferentes momentos. Isso retorna a vivência, né? E não nos faz mal, porque não trabalhamos isso, né? Então, eu queria fazer essa colocação. A gente passa por isso também, né? O luto, e como viver isso, e como trabalhar, né? A gente vê à mente todos os alunos que a gente perdeu, né? Ao longo dos anos, principalmente na pandemia. Então, era assim, uma observação que eu queria fazer com relação a isso, como a gente não trabalha o luto nos diferentes espaços que a gente tem. Não que seja fácil, né? Porque culturalmente a gente não trabalhou com isso. Só era essa observação que eu queria fazer. Tá? Não, muito obrigado. Eu acho extremamente pertinente a sua fala, Maria Luísa, porque realmente, embora dentro desse outro espaço, né, que é o espaço da escola, no caso aí da escola que você trabalha, né, e realmente socorre. E como que você consegue perceber na prática esse pacto do silêncio, né, que incomoda? Ou seja, parece que a morte é um tabu, que não se pode conversar sobre ela, não se pode debater sobre ela, não se pode escutar sobre ela. Quer dizer, como é que fica esse luto mal elaborado, ou esse luto não elaborado? Isso é uma questão que precisa ser revista. E parece que os profissionais precisam ocupar esse espaço, não é? Tendo contato com os textos, com a estrutura, quem está produzindo conhecimento sobre isso e poder trazer isso para a escuta. Muito interessante. Ítalo, por favor. Oi. O Ítalo... Tem mãos levantadas. Não, estou vendo o Ítalo aqui com a mão levantada. Por favor, Ítalo. Olá, professor. Obrigado pela oportunidade.
Nada, boa Diante noite, da Ítalo. fala da colega, da sua pergunta aqui, né, eu lembro, eu fiz um curso que falava sobre a OMS apontando para os cuidados paliativos, né, como essa assistência para gerar essa melhoria da qualidade de vida e essa observação da morte enquanto parte da própria vida. E aí um fato que me chamou muita atenção nesse curso, uma experiência, inclusive isso foi registrado, fizeram um vídeo, né, no Hospital São Lucas. Foi uma senhora que, dois casos na verdade, né, duas senhoras diante desses cuidados paliativos e o quanto a equipe ali inclusive psicólogos em todo o tempo dando essa assistência, descobrindo os últimos sonhos, os anseios dessas senhoras, e um dos casos levaram a neta para tocar piano para ela, né? Que era um sonho dela, né? Diante desse último momento aí da sua vida. E aí fizeram um concerto no hall ali do hospital e ela pôde ter esse sonho realizado. A outra voou de parapente, né? Então, a outra voou de parapente e foi registrado esse momento. Então, houve todo um trabalho psicológico ali de assistência, né, desses cuidados paliativos com a equipe multi, para gerar essa melhoria na qualidade de vida nesse período, fazendo-se entender que a morte, né, ali é processual, faz parte do processo, na verdade, da vida em si, né? Não sei se eu consegui contribuir aí. Não, com certeza, e muito interessante a sua fala, né? Como que é possível abrir espaços aí, Ítalo e todo mundo, para esse momento que se vive. Eu não sei se vocês se lembram que nós falamos na aula de hoje, qual é a única questão que persiste em cada fase do luto, segundo a Elizabeth Kübler-Ross. Alguém se lembra? Professor, tem mais duas mãos levantadas. Acho que é Maria e a outra eu não consigo sim, ler. Vou dar. Oi, perfeito. Eu vou dar espaço, sim. Mas só para responder aqui, alguém se lembra qual é a única coisa que persiste em toda etapa do luto? Alguém se lembra? A Elizabeth Kübler-Ross, que é um marco o estudo dela, ela deixa claro. E ela evidencia, não se esqueçam disso, que a única coisa que persiste durante aqueles 5 estágios do luto, o que é? A esperança. Né? Em toda etapa, a esperança é que persiste. E eu acho que aí, nessa esperança, é uma porta de entrada para a atuação nossa enquanto psicólogos, enquanto humanização desse paciente, enquanto minimizar o sofrimento, enquanto luta por uma despersonalização desse paciente, como luta de uma humanização desse paciente. Por favor, quem está com a mão levantada, eu vejo aqui a mãozinha, mas não consigo ver e identificar quem é. Por favor. Eu estou, professor, Ana Paula, mas a Maria estava antes de mim. Eu não sei se ela quer falar. Maria quer falar antes da Ana Paula? Eu acho que eu não abaixei a mão, professor, desculpa. Ah, abaixou? Ah, então tá. Então, por favor, Ana Paula. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, e você tudo bem. Tem um pouquinho a ver com o que... Bom, graças a Deus. Tem um pouquinho a ver aí com o que a gente está falando, né? Sim. Mas tem o Cleison colocou aqui no chat, né? Quem cuidará dos que estão cuidando, né? Como isso afeta todos eles. Achei interessante e a gente tem um projeto aqui na Estácio de Resende, até para cuidar de quem está cuidando dentro do serviço de psicologia. É muito importante isso, né? A gente acendeu aí uma lâmpadazinha, né, para o nosso coordenador, que era muito importante os estagiários de psicologia que atendem, né, no serviço de psicologia aplicada hoje, também serem atendidos e também terem uma forma de fazer terapia, né? Nem que fosse em grupo, enfim.
Tem um projeto de 2 colegas nossos, inclusive um é o Alexandre, que também está aqui na aula, e a Mirella, que é uma outra aluna, que eles têm um projeto muito bonito exatamente para fazer com que os alunos de psicologia que estão atendendo no SPA façam também terapia, mesmo que seja em grupo. Sim, é muito interessante, porque como é que a gente trabalha com essas pessoas, né? Por exemplo, não só o psicólogo, mas todos esses profissionais envolvidos com pacientes, o cuidador de idoso, né? Que está lá de frente, muitas vezes, com o paciente ali, cotidianamente, no trabalho com aquele paciente. Como é que se vê diante dessa iminência do luto? Daí você vê, Ana Paula, como existe espaço para os profissionais psi. Precisamos aprender a trabalhar com esses espaços, precisamos aprender a ocupar esses espaços. Existe, com certeza, aí uma demanda reprimida em que o pacto do silêncio, como a Maria Luísa falou lá na escola dela, e existe nos hospitais também, eles, às vezes, eles não são ditos, mas quanta demanda tem aí? Sim, com certeza. Não é verdade? Então, vocês que estão chegando nesse espaço, vocês que estão chegando, concluindo o curso, olha só que interessante como que essa disciplina pode, a psicologia hospitalar, e dentro dela a discussão sobre a morte, sobre o morrer, sobre o luto, ele pode abrir esses espaços aí para nós todos, enquanto profissionais psíquicos. A ideia é não se adoecer, né? Não ficar adoecido com o problema do outro, né? É claro que algumas coisas elas atravessam, né? Algumas situações atravessam a gente, principalmente nesse momento que a gente ainda está em formação, né? E considerando aí que terapia é algo muito caro, né? Em alguns lugares, em outros não. A ideia realmente é trazer um ambiente onde o profissional que escuta, né, que é ouvidos aí, também faça terapia para não adoecer. Então, é uma ideia muito bacana, um projeto muito bacana, e isso é muito, muito importante, né? Quem tem a oportunidade de fazer terapia para não adoecer, né? E também para aprender a lidar com mais leveza com as situações, né? Sendo de uma equipe multidisciplinar ou não, mas, né, precisa ir como a gente, é muito, muito importante aí, principalmente nessa etapa de atendimento. Era isso. Muito obrigado, Ana Paula. É fundamental. Fazer psicoterapia é muito importante para a gente, né? Porque precisamos escutar essas questões que estão na gente, que muitas vezes ficam latentes e aparecem de forma, como é que eu poderia dizer, às vezes desordenadamente, e que a gente não entende por quê. Então, escutar esse outro que existe na gente é muito, muito, muito importante. Obrigado aí pela sua colaboração. Então, é interessante perceber, olha só, que essa equipe de saúde, essa equipe multiprofissional, né, nesse contato com a morte, ela, com certeza, ela está sujeita a questões do estresse, né? Porque mesmo que não seja dito, que não seja discutido isso, esse contato com o morrer, esse contato com o adoecer, isso vai gerando uma série de situações estressantes, uma série de frustrações, porque a concepção de morte que nós herdamos aí da modernidade, essa concepção de perder, essa concepção de falta de controle, não é? Então, isso traz uma série de sensações como estresse, frustrações, sentimento de impotência, uma expressão que não sei se vocês estão familiarizados com ela, síndrome de burnout. Eu acho que, com certeza, vocês já devem ter escutado ou lido. Essa síndrome de burnout os professores também, lembrando aí da palavra da Maria Luísa, não só nas escolas especiais, os professores sentem muito essa sensação aí da síndrome de burnout,
E os profissionais da equipe multiprofissional, a equipe de saúde, também estão sujeitos a esse burnout, a esse queima, a esse desgaste que todo esse processo leva para aquelas pessoas que estão envolvidos nessa realidade. Então, é interessante perceber que a equipe multiprofissional da saúde, nós vemos muitas vezes a negação, o luto mal elaborado, a angústia, este pacto de silêncio que começa a reverberar, né, nos mais distintos espaços onde se convive com essa morte, onde se convive, vou usar aqui uma outra palavra, com esse silenciamento das pessoas, o silenciamento que vem da morte do paciente, o silêncio de quem observa aquele silenciamento, né? O silêncio, muitas vezes, que as pessoas têm para com os familiares do paciente, o silêncio que os familiares do paciente se encontram diante dessa finitude, e aí é o nosso espaço de atuação, o nosso espaço de acolhimento, o nosso espaço de escuta, nesse momento, muitas vezes, muito complicado para todos nós. Então, é interessante perceber aí, olha, que o psicólogo, nesse espaço, ele precisa ser um facilitador desse diálogo, um facilitador do diálogo no sentido de buscar, escutar essas pessoas envolvidas no luto, né? Quer seja paciente, quer seja os familiares, quer seja a equipe multiprofissional. Dar voz a essas pessoas, escutar essas pessoas, acolher essas pessoas, né? Humanizar essas pessoas. Esse é um espaço, é um papel do psicólogo diante dessa realidade que nós estamos aí envolvidos dela. Então, diluir esse espaço, esse pacto de acolhimento, esse pacto de silêncio na qual nós estamos expostos através do nosso processo de acolhimento, né? Isso é um processo em construção, né? Ninguém tem todas as verdades, ninguém tem todas as certezas, mas é preciso trabalhar com essas demandas, né, do psicólogo nesse momento que a gente está vivenciando toda essa situação. Então, atender às necessidades emocionais da pessoa internada, dos pacientes, dos familiares, da equipe que está ali na labuta diária, escutar sobre os medos e ansiedades em face do sofrimento, o quanto é importante disso, quanta angústia tem no peito daquela pessoa que está sentindo que a sua finitude está se aproximando, né? É possível escutar essa pessoa, né? O que ela tem para dizer, né? Quanto é duro esse momento, muitas vezes. Facilitar os processos de tomada de decisões. Quais são as decisões diante dessa finitude? Como é que eu me coloco diante dessa finitude? Não é? Como é que eu, enquanto psicólogo, posso ajudar nesses processos de tomada de decisões daquelas pessoas que estão ali muito próximos da morte, para os pacientes daquelas pessoas, né, para a equipe multiprofissional. Ajudar na solução dos problemas, né? Acolher essa família que está vivendo esse processo de luto, o quanto é difícil se aproximar dessa realidade, o quanto é difícil se aproximar daquele espaço, até fisicamente, onde tem um paciente terminal, quando você tem um parente muito próximo ali, nem em terminalidade, o quanto é difícil, né, se aproximar daquele espaço, o quanto é difícil estar
próximo, às vezes, àquela pessoa, o que dizer, né? E parece que o caminho passa a ser o escutar, muito mais do que o dizer, mas o escutar, né? Toda essa equipe profissional que está exposta a todas essas questões. Ou seja, a morte envolve, entre nós humanos, uma grande complexidade, que é evidente que nós não temos condições de atender a todas as complexidades que essa morte ela demanda, não é? Ela está associada a uma série de questões multidisciplinares que envolvem profissionais de diversas áreas, mas que nós precisamos começar a nos aproximarmos desse fenômeno de tamanha complexidade. Aliás, essa palavra complexidade é uma palavra que é emergente com a crise do paradigma da modernidade. Surge aí um paradigma que é o chamado paradigma da complexidade. O que é o paradigma da complexidade? O paradigma da complexidade é um paradigma que nos diz que as coisas estão integradas, as coisas não são isoladas. Talvez não seja possível fazer uma análise friamente cartesiana e dividir cada coisa em uma partezinha, estudar cada parte e tentar juntar todas elas. Na realidade, quando nós estamos, por exemplo, envolvidos numa visão, vou dar um exemplo aqui, ecológica, quando eu estudo a ecologia ela vem mostrar para a gente que o meio ambiente ele não é um fator isolado. Se eu coloco, por exemplo, um determinado animal no meio ambiente, num determinado ecossistema, aquele ecossistema não vai ficar do jeito que era agora só acrescido desse animal. A presença desse outro sujeito ali, ele vai alterar toda a realidade daquele ecossistema. A possibilidade de nós termos aqui esses encontros virtuais, né? Quantas pessoas em locais diferentes, simultaneamente interagindo. Isso é uma realidade diferente. A prática docente ela não é mais a mesma. A prática docente, quando eu coloco neste universo, estou dando exemplos dessa teoria da complexidade. Quando eu coloco a questão da virtualidade, do universo digital, dentro da prática docente, ela se transforma completamente. É uma outra prática, não é aquela prática acrescida do computador. Não vão continuar as aulas só que acrescida com a tecnologia digital. A prática de ser professor, a prática de ser aluno, a prática de trabalhar com conhecimento, a prática das interconexões são completamente diferentes e que nós estamos apenas aprendendo a mexer com essa nova realidade. Então, diferente do paradigma da modernidade, esse paradigma pós-moderno é um paradigma da complexidade. É um paradigma que começou no início do século XX, a gente pode identificar, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas no início do século XX, a própria física, que no início da modernidade ela rompe com aquela cosmovisão que se tinha da antiguidade, daquela visão geocêntrica, e cria uma outra cosmovisão, uma visão heliocêntrica, e modifica toda a relação das pessoas com a natureza, com a realidade, do homem com a realidade. A física, no início do século XX, ela faz uma outra revolução. Agora que todo mundo sabe o que é essa palavra revolução, o que é revolução? Essa transformação. Então, no início do século XX, nós temos uma transformação, né, da ciência puxada pela própria física, que é a questão da física quântica, da mecânica quântica. A física quântica, quando começa a estudar os elementos mais internos da matéria,
percebe que aquela visão que a física clássica é a física da modernidade, tinha da realidade, ela não se aplica aos elementos mais internos da matéria. Os físicos da mecânica quântica, da física quântica, eles fazem um experimento que ficou consagrado quando eles pegam um átomo, que a gente sabe que o átomo ele tem uma parte material particular, que é o núcleo atômico, e em volta do núcleo atômico, aquela eletrosfera com os diversos elétrons, e o pessoal da mecânica quântica consegue cortar, fatiar esse núcleo atômico, pega um pedaço do núcleo atômico, portanto matéria, portanto partícula, e colocam dentro de um instrumento chamado acelerador de partículas e fornecem uma aceleração para aquela matéria. E percebem que essa matéria, quando recebe uma aceleração, ela deixa de virar matéria e vira energia. Não é? Ou seja, matéria e não matéria, no interior da matéria, lá na estrutura atômica, não existe essa diferença, como a física clássica consegue ver aqui fora. Né? Matéria e não matéria são partes de uma mesma estrutura. Matéria e energia são partes de uma mesma estrutura. Então, a física, no início do século XX, ela vem puxando esses elementos que vão desembocar numa crise da modernidade. E nós vamos perceber que na psicologia também vão existir determinados psicólogos que vão trazer, que vão contribuir para uma visão um pouco diferente da visão do próprio homem na modernidade. Um dos textos um dos artigos que eu trouxe para vocês fala, e eu trouxe esse artigo, essa discussão aí, essa questão de um psicólogo russo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre ele, Lev Semenovich Vygotsky. Né? O Vygotsky ele foi um psicólogo russo que vai desenvolver, a partir dele, né? Dos experimentos dele, a partir do que ele estuda e pesquisa, vai desenvolver essa chamada psicologia sócio-histórica. E, a partir dela, né, ajuda na contribuição dessa visão biopsicossocial. Né? Ou quando o Vygotsky, isso no início do século XX, o Vygotsky ele nasce no final do século XIX, mas, infelizmente, vai morrer muito cedo de tuberculose, né? E deixa boa parte das suas pesquisas em aberto na Rússia do início do século XX, e ele vai perceber que, quando se fala do desenvolvimento do desenvolvimento humano, não é possível deixar de lado as questões sociais e as questões históricas. Ou seja, ele vai perceber que essas questões sociais, essas questões históricas, elas vão fazer parte do psiquismo humano. Não é possível ter uma visão do homem descolado, desconectado do seu contexto histórico, do seu contexto social. Quando, resumidamente aqui, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, o Vygotsky ele entende que o desenvolvimento humano ele tem uma parte biológica, porque nós temos um corpo, né? Mas essa parte biológica sozinha ele não dá conta de explicar o que é humano, em especial o psiquismo. Então ele vai dizer que existe um determinado momento em que o biológico e o cultural eles vão se articular. Por isso eu coloquei essas setas aí de uma espécie de um círculo, né? Onde o biológico e o cultural eles vão se articular para formar o que o Vygotsky vai chamar de processos psicológicos superiores. O que são esses processos psicológicos superiores? Como, por exemplo, o pensamento e a linguagem. Né? Ele vai dizer que quando nós todos, enquanto desenvolvimento ao longo da nossa vida,
vai chegar o momento que nós vamos introjetar essa linguagem. Não é? Por isso que nós temos essa diversidade de línguas. Eu sempre, às vezes, brinco com os alunos, se você pegar um cachorro no Brasil, na Inglaterra, na França, na China, não é? No Chile, ele só vai fazer o quê? Au, au. Não importa onde ele cresça, né? Ele está geneticamente programado para fazer au, au, né? O gato para miar. Agora, nós humanos, quando em contato com uma linguagem, nós vamos ter como língua mãe aquela estrutura independente de onde a gente nasce, mas da onde a gente cresce. A minha língua, eu posso ter nascido na Inglaterra, mas se eu fui criado aqui no Brasil, se eu cresci aqui no Brasil, eu vou ter como língua mãe basicamente o quê? O português. E quando eu introjeto essa linguagem, eu tenho a formação de quê? Do pensamento. E aí, né, surge a subjetividade. Por que citar o Vygotsky aqui como esses autores aí dos artigos que eu trouxe para vocês? Um dos autores, um dos artigos cita isso. Ele veio mostrar para a gente o quanto esse social ele é importante na nossa formação enquanto homens, enquanto espécie humana, né? Ou seja, por aí a gente entender o quanto é importante na nossa questão da psicologia hospitalar, que é o nosso espaço aí, nós trabalharmos com o quê? Com essa visão não só biológica, mas com a visão biológica, a visão psicológica e a visão social. Por isso, a visão biopsicossocial. Quem é esse paciente que está aí? Quem é esse paciente que eu vou olhar a partir desse outro paradigma, a partir de uma realidade em que diversos campos de saberes eles convergem para o desenvolvimento humano. Então, basicamente, essa foi a questão que eu queria trazer para vocês, e talvez a gente esteja vivendo aí, e como eu falei para vocês, essa é uma questão polêmica, né? Mas estejamos vivendo um processo de crise de paradigmas, um processo de transição paradigmática. Né? Ou seja, se nós tínhamos, de um lado, os paradigmas da modernidade, os paradigmas que começaram a ser elaborados a partir da ciência moderna, a partir do Renascimento, né? A partir de toda aquela visão que a modernidade trouxe. Na aula passada conversávamos sobre a história da loucura e como que o Renascimento ele trouxe essa concepção do enclausuramento da época chamado dos alienados. Né? E nós vimos, por exemplo, na aula passada, que a reforma psiquiátrica do Brasil faz uma crítica a isso. A reforma psiquiátrica do Brasil, com o movimento daqueles profissionais da saúde, os profissionais da saúde mental, quando iniciam o movimento de crítica àquela visão da modernidade, né? Lutam por um processo de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, né? E como todas essas estruturas elas fazem uma crítica a essa visão do paradigma da modernidade, ou seja, como ocorre aí, como a gente pode perceber, buscar a superação do paradigma mecanicista positivista. Quem quiser ler sobre sobre o paradigma mecanicista positivista, em um dos artigos tem uma nota explicando o que é o paradigma mecanicista positivista da ciência moderna. Não é? Então, é este momento, talvez, que a gente esteja vivendo na busca da superação dessas estruturas que foram responsáveis pela nossa formação e que nós estamos vivendo talvez essa transição. Não é? Eu coloco aqui, olha, mais alguns textos de referência para quem quiser aprofundar a discussão sobre
essa questão da morte, do morrer, o professor Junito Brandão trazendo essas discussões lá do início, lá de como que era essa visão da morte lá na Grécia Antiga. Enfim, trouxe, além daqueles 2 artigos, para quem se interessar mais sobre essa discussão, esses autores aí. Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, né? Às vezes a gente dá tentativa de explicar muito, às vezes não consegue dar conta de explicar tudo. O espaço de tempo também é exíguo para a gente poder fazer isso, mas gostaria de abrir aqui esse espaço, a gente está quase terminando o nosso tempo de aula, para alguma dúvida, para alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de falar, trazer mais alguma questão? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, não é? Semana que vem nós vamos estar fazendo a nossa avaliação, não é isso? Embora não esteja com o calendário aqui, porque são tantas coisas na cabeça. Eu tenho uma dúvida sobre a prova. A gente fez aquele teste que vale 3 pontos. A prova vai ter 7 questões, cada uma valendo 1. É a Érica que está falando? Isso. Olha só, Érica, aquele foi um teste, na realidade, eu coloco um ponto porque o sistema não permite colocar outra pontuação sem ser um ponto. Você está entendendo? Então, quando eu coloco ali um ponto para cada questão, né, é porque o software não permite colocar 0,5, 0,2, você está entendendo? Na realidade, eu acho que a prova vai ter 10 questões, são 10 questões objetivas, valendo 1 ponto cada um. Quem fez o teste, eu vou adicionar um valor, um ponto extra, isso aí. Tá? Tá ótimo, obrigada. Tá certo? Então, vão ser 10 questões objetivas. Vocês vão acessar, eu acho, pelo BDQ, né? Vocês estão muito mais familiarizados com isso do que eu, né? Eu possivelmente devo colocar, porque se por acaso alguém não conseguir abrir a prova pelo BDQ, né, eu talvez disponibilize a prova também na tarefa do Teams, né, para que, se ocorrer o caso, não é? Você já. Então, eu vou disponibilizar pelos 2 lados, tá? Pelo BDQ e, se Deus quiser, também pelas tarefas do Teams, que tem chegado regularmente. As listas têm chegado direto para você, não tem? Tem chegado super bem. Então eu vou colocar os 2, mas são 10 questões de marcar, com esses temas que nós trabalhamos aí ao longo dessas 7 aulas. Tá? E os trabalhos... Pois não? Eu que estava tão feliz, pensando que valia 3 pontos, só tirou a minha alegria hoje. Mil perdões, mas assim... Mas pelo jeito aí, professor... Oi. Pelo jeito, só para, pelo menos meu entendimento, é um plus, né? Quem fez a prova vale 10, ainda tem 1 de plus. Sim, exatamente. Então é o melhor, porque, na minha opinião, né? Porque tem professor que dá 3, valendo 3, e a prova 7, né? Esse caso eu achei bacana. A prova vale 10, mas já temos um plus da... Sim, né? Acho que, na realidade, aquele teste foi uma tentativa, um exercício, né? Mas a gente faz assim, eu acho que atende a todo mundo. E a prova não tem nenhum grau de dificuldade tão grande, vocês vão ler os textos, assistir as aulas, acompanhar com os slides, e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade na confecção da prova, né? Eu vou estar presente aqui o tempo inteiro, qualquer dúvida pode chamar, né? A prova vai ser quarta-feira que vem, professor? Sim, não é isso? Adonídes? Isso aí, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Ok, obrigado. Tá ok, Adonídes. E nós vamos estar juntos aqui. Tá?
Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Vamos empenhar aí nos estudos e semana que vem nós estamos aqui de novo. Tá ok? Obrigada pela aula. Boa noite. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Até semana que vem. Obrigada, professor, pela aula. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.